opção que a Braskem teve de fazer o acordo, ela se deveu unicamente devido a critérios financeiros. Essa janela de negociação, ela iniciou-se por volta de novembro, né, de 2019, quase, né, 2 anos após o início, né, de sofrimento daquelas pessoas que foi deflagrado pelo tremor de terra sentido. A Braskem é uma empresa que ela tem, o grupo, né, Odebrecht como um todo, tem ações na Bolsa de Nova York. A partir do momento que acontece uma tragédia, isso evidentemente iria descambar para inúmeras ações judiciais contra a Braskem. Existe uma determinação legal que diz que todo fato relevante ele deve ser comunicado aos acionistas. Nenhuma empresa que se preze quer ser condenada ou quer ser mesmo processada pelo Ministério Público Federal, seja ele de qualquer país do mundo, por prática de crime ambiental. Isso jogaria o preço das ações da Braskem e do grupo todo, isso contaminaria o grupo, na lona. É evidente que a Braskem perde muito menos de valor de mercado, etc., 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 fazendo o acordo nos moldes que eles foram propostos. Nos termos desse acordo, esse aqui é o ponto principal para a Braskem, ela não é responsabilizada por absolutamente nada. Consta explicitamente no acordo que a Braskem não será declarada responsável pela prática dos crimes ambientais, apesar de ela já indenizar todo mundo. Veja que contrassenso. Apesar de ela pagar todo mundo, apesar dela fazer um acordo com o MP, mas a declaração, ou seja, o carimbo, o atestado, ela não vai levar. Isso é o que vale o dinheiro para a Braskem. Diante realmente dessa janela, né, de possibilidade, quando a Braskem ela nos procura e acena com essa possibilidade de negociar, não é, sobre a indenização, né, também consciente da necessidade de desocupação, do risco que existia efetivamente às pessoas. Então, a gente começa, assim, a trabalhar e entende que é um bom caminho, né, para abreviar aí esse tempo. Na primeira versão, né, em que nós tínhamos 4.500 imóveis, o cronograma estabelecia que todas as indenizações elas deveriam ocorrer no prazo máximo de 2 anos. Com a entrada, né, de mais imóveis, esse prazo final ele foi alargado, seria dezembro de 2021, na primeira versão, e dezembro de 2022, no caso do aditivo, né, quando houve o acréscimo de mais unidades. Então, às vezes, uma decisão judicial que diga pague, indenize, terá dificuldades de execução. Quando a gente transfere essa discussão para o judiciário, a gente não tinha ideia de quando essa decisão poderia chegar, se ela iria chegar e como ela iria chegar. Eu acho que hoje o grande desafio no acordo está na execução dele. É melhor do que uma ação judicial? É, mas se for realmente executado. Porque se não for executado, a vítima dessa tragédia, ela ficou esperando os 2 anos para realizar um acordo prometido e depois ela ainda vai ter que entrar com ação judicial. Então acaba sendo um prejuízo, que já tem mais de 1 ano que esse acordo já foi assinado e a gente não chegou sequer a 30% de indenizações. Se a gente for colocar na ponta do lápis o percentual de pessoas que deveriam ser indenizadas para o percentual do tempo, isso está muito atrasado. Está muito atrasado. Diante do cenário atual, não vislumbro essa possibilidade. Não, ele determina que a indenização justa e adequada ela seja feita. E
né, em caso de não havendo consenso, né, entre as partes desse acordo individual, que é o morador ou é o empreendedor e a Braskem, o morador, o empreendedor, ele pode buscar, não é, esse valor que entende justo e necessário e adequado no Poder Judiciário, porque não caberia a gente pré-tarifar, não é, como aconteceria esse dano material. Eu acho que é grave a falta de participação das vítimas diretamente na elaboração dos termos desse acordo. Acho que deveria ter sido realizada a eleição ou a escolha, né, a montagem de um comitê de representantes, tá, de presidentes de associações de moradores, de associações de empresários, ou seja, faltou a escuta da sociedade civil, que é quem está na ponta, né? Ela que sabe as dores, ela que sabe as agruras, e mais, que ela que sabe a realidade. A legitimidade que o Ministério Público e a Defensoria Pública possuem para tanto ajuizar a ação como celebrar acordo, ela dispensa, na verdade, esse tipo de intervenção. Então, assim, a legitimidade que é dada pelo ordenamento jurídico, ela dispensa essa clausulação, né, a tantas mãos. Na verdade, eu acho que essa é mais uma provocação do que uma necessidade de resposta mesmo. A execução do acordo não está boa. Pelo contrário, ele está muito, muito ruim, falta transparência. Eu tenho dados do acordo, tá? A Braskem alardeia que mais de 90% das propostas feitas foram aceitas, etc, etc. Mas esses dados estão baseados em quê? Esses dados podem ser analisados por quem? Não tem nenhum site, não tem nenhum dado que esteja sendo divulgado acerca do progresso desse acordo, tá? Então, não há transparência nenhuma no que diz respeito à execução do acordo, e eu não vejo ninguém cobrando, ou alguém, alguma instituição, Ministério Público, estadual ou federal, fiscalizando, tá, ou regular cumprimento dele. Não tenho certeza se ele está disponibilizado. Realmente eu não consulto o site da Braskem, mas me parece que lá também consta esse relatório, que eu acredito que o senhor teve acesso a ele pelas informações que nós conversamos durante a entrevista. Não. A gente tem até uma página em construção, mas que diante do tamanho de atribuição, né, que a gente tem, ainda não foi possível colocar no ar.
Para a Braskem, na hora que ela indeniza por dano material e ela compra o imóvel, contabilmente não houve prejuízo nenhum. Vamos supor que existe um imóvel de 1 milhão. A Braskem tem 1 milhão na conta, contabilmente aquilo é 1 milhão de ativo. Ela trocou 1 milhão em dinheiro por 1 milhão em imóvel. Então, o prejuízo para ela foi zero, ela não gastou nada, contabilmente. O que pode acontecer é que ela vai ser dona de um grande pedaço da cidade, e isso tem um potencial estratégico de especulação imobiliária fabuloso. Fabuloso. Então, isso é um negócio da China. O que a Braskem acabou por fazer foi transformar um limão numa limonada. É justo uma empresa ser dono de um NACO que corresponde, sei lá, a 5, 10% de todo o município? A Braskem poderá fazer o que com essa área? O acordo ele é omisso nesse ponto. Que ele pode levar, exatamente, à privatização de um trecho muito importante da nossa cidade. Nesse acordo socioambiental, a gente prevê que a propriedade ela não é absoluta à Braskem, né? Que o exercício dessa propriedade poderá ser e será certamente limitado pelo plano diretor. Os imóveis comprados deveriam ser revertidos ao poder público, tá? E deveriam ser administrados pela Braskem até esta devolução na forma, ao meu ver, de um parque ambiental. E neste ponto, exatamente, foi onde o Ministério Público pecou, porque ele não responsabilizou a Braskem e não devolveu à cidade a área que foi violada pela própria Braskem. Então, eu acho que o grande dano está aí, tá? Para a coletividade como um todo. Há reconhecimento da responsabilidade pelos danos socioambientais, inclusive no acordo, né, que foi firmado na ação civil pública por danos socioambientais, a Braskem reconhece, né, a responsabilidade pelos danos que ocorrem, está lá, é super claro, numa cláusula redigida. Enquanto a responsabilização criminal, o que eu posso dizer é que existe em tramitação e não posso ir além disso. Não tenho nada a lhe dizer sobre esse ponto. Esse não reconhecimento da prática de crime ambiental, eu acho isso grave, tá? Por quê? Não é só pelo fato hoje, é pelo fato de que situações como essa podem vir a se repetir no futuro, não só em Maceió, mas em quaisquer outros locais. Então, a Braskem, apesar de ter essa mancha, digamos assim, em seu currículo, ela vai estar limpinha caso ela, por exemplo, resolve explorar qualquer minério em algum outro lugar do Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Ela vai dizer, ó, nunca fui condenada, eu sempre agi certo. Eu acho que esse é o grande prejuízo que a sociedade como um todo amarga
com esse termo do acordo. O reconhecimento da responsabilidade da Braskem neste crime ambiental, ela mostra para as outras empresas e outras multinacionais que o Brasil é um país sério, de instituições sólidas, e que quem cometer crime no Brasil vai para a cadeia. Isso não está acontecendo. O que se está dizendo é, se você cometer um crime ambiental e tiver dinheiro, você pode pagar para não cumprir a pena. Isso eu acho que abala a credibilidade das instituições brasileiras e do Brasil como um país sério. Veja bem, cada instância ela realmente tem o seu tempo, não é? A gente vê fatos que inclusive são anteriores, mas que ainda não tiveram essa definição, né, na justiça. Então, acho que talvez não seja tão... eu não sei se eu encontro a palavra certa. Eu acho que realmente são coisas diferentes e que não... pedagogicamente, não é, o que está acontecendo e o que está sendo posto, a responsabilização pelos danos civis, ela já interfere, sim, né? Mas o momento criminal, ele é outro. A Braskem deveria, em qualquer acordo, ser responsabilizado pelo crime ambiental. Tudo é impressionante no que diz respeito à Braskem. O acordo em si é impressionante, o dano ambiental é impressionante, a ausência da fiscalização do poder público ao longo de décadas é impressionante, ninguém nunca fiscalizou isso, todo mundo sempre aprovou isso, é uma série de coisas impressionantes.